Já? Já tô no ar? Começou o Canal Esportes aí? Muito bem, menino. Olha só, rapaz, a equipe aqui é operacional. Tá todo mundo aqui agora. Só foi saber que o sétimo mandato tava de olho aqui na programação. Tá todo mundo assim aqui, ó. Tá todo mundo aqui assim, meu irmão. Pense. Chegou o Canal Esportes, meu amigo. É, rapaz, olha, eu sou de uma. Veio na ponta da língua pra contar a história recente do sétimo mandato aqui. Pense. Estamos começando mais um Canal Esportes, vamos trazer de forma irreverente as notícias do esporte aqui no programa por meia hora. Nós vamos daqui a pouco falar, olha, medicina esportiva é muito importante, gente. Daqui a pouco nós vamos aqui receber no estúdio o Dr. José Leitão, ele que é cardiologista e vai nos explicar as questões relacionadas principalmente a coração de atleta, né? O que é e quais são as vantagens, o que é que precisa também preservar. Tem cara aí que acha que é super-homem, que treina 24 horas e quando chega na hora de dormir ainda quer treinar dormindo. Então, gente, vamos saber o que é que o Dr. Leitão vai colocar como dicas. É um programa muito interessante de hoje também, quando se trata realmente de um profissional especializado também na área esportiva, na área da medicina esportiva. Nós vamos falar também de preparação do CRB, que joga amanhã contra o Vila Nova, o CSA, que joga contra a Tombense na próxima segunda-feira, e muitos outros assuntos nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Quem está aqui também por trás das câmeras é o Tiaguinho. É, rapaz, disse que agora mudou de lado partidário agora. Disse que está tudo certo agora. Ficou tudo certo agora. Voltou para o lado que ele nasceu, origem. Foi o que ele disse, né? Ele disse para mim. Está no ar mais um Canal Esportes. Muito bem. Tiaguinho é terrível, Tiaguinho é terrível. Ele já estava aqui fazendo as recomendações. Doutor José Leitão, prazer, rapaz, recebê-lo. Brincadeiras à parte, mas gostaria de parabenizar pelo trabalho que você exerce. Tem sempre participado da nossa programação, né? E é importante quando se traz o tema, o Tiaguinho quando trouxe a ideia mesmo de falar um pouco para os atletas, aqui nós abrimos as portas porque é muito importante. Passa aqui na orla, aqui da praia, né, de Pajuçara, Ponta Verde, aqui, o pessoal aqui na orla aqui, e vejo muita gente treinando em vários horários e sem os devidos cuidados, sem uma consulta muitas vezes, como sei, porque tem amigos corredores e que sei que também são corredores por eventualidades. Ah, vai ter um evento no final de semana, aí o cara vai se preparar aquela semana inteira para poder realizar aquele evento. E isso acaba sendo uma armadilha que pode ser irreversível para a vida daquela pessoa, né, doutor Leitão? Bom dia. Com certeza, bom dia. Fico muito grato pelo convite. Um assunto importantíssimo e como a gente vinha discutindo antes, principalmente após esse período de Covid. Então, lembrando que a atividade física, ela também deve ser adequada para aquele indivíduo. Então, a atividade física extenuante, ela precisa de um acompanhamento também com o profissional, não só com o médico, mas com o educador físico, com o nutricionista, porque a gente sabe que a atividade física em excesso, ela pode trazer problemas não só para o coração, mas para todo o organismo. É de suma importância fazer esse acompanhamento pré e durante esse período, essa adaptação, esse período em que o atleta ele faz atividade física extenuante. Tanto que, infelizmente, a gente vê muitas vezes até atletas profissionais em clubes grandes tendo morte súbita, onde aquilo ali poderia ter sido evitado. Agora, doutor Leitão, é importante dizer que existem algumas dúvidas na sociedade, assim como também trabalho no esporte, estou inserido na sociedade, sobre algumas coisas rotuladas como coração de atleta. O que é, de fato, o coração de atleta? O que dá para poder falar, essa expressão, o que é que ela traz, de fato, na prática, para a compreensão das pessoas, doutor Leitão? Uma boa pergunta. Quando a gente fala o coração do atleta, por quê? O atleta de alta performance ele tem algumas alterações estruturais no coração, porque o coração ele é um músculo. Então, por exemplo, quando a gente vai para a academia, a gente vai hipertrofiar a musculatura. Da mesma forma é o coração. Quando a gente tem uma atividade extenuante, esse coração vai começar a hipertrofiar. Existe uma patologia que é a miocardiopatia hipertrófica, que é o aumento do coração, da espessura da musculatura do coração de forma desorganizada. Aí é uma outra coisa. Então essa hipertrofia do coração do atleta ela é normal, só que a gente precisa fazer esse acompanhamento para saber se esse aumento é só pela atividade física em excesso ou se esse paciente tem miocardiopatia hipertrófica. Então para excluir, a gente precisa fazer esse acompanhamento. Ele pode ser um sedentário e ter também esse tipo de problema, doutor? Pode sim. Sedentário? A miocardiopatia hipertrófica nada mais é que uma doença genética. A gente não sabe necessariamente qual é a causa, mas ocorre uma hipertrofia, um aumento dessa musculatura do coração
Ou seja, o aumento da musculatura é fibrose. Sim. Da mesma forma, quando a gente vai para a academia e malha, onde tem um aumento da musculatura, não é o aumento das células musculares, mas sim fibrose. Então, quando ocorre o aumento do coração, como o coração é um músculo, a gente tem um aumento por fibrose. Fibrose no coração quer dizer o quê? Tecido morto. Tecido morto quer dizer o quê? Arritmia, quer dizer disfunção miocárdica. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento. Como eu falei, nesses pacientes com miocardiopatia hipertrófica, a gente sempre precisa investigar se tem histórico na família, se algum parente de primeiro grau já teve algum episódio de taquicardia ou se já tem essa doença diagnosticada, então a gente precisa fazer o acompanhamento mais próximo, mesmo na adolescência. Agora, doutor Leitão, quando se fala, por exemplo, da parada de uma maneira repentina de alguns jogadores, principalmente no futebol, o cara está ali com 30 anos, tem algumas coisas para poder ainda render em campo, né? Mas o departamento médico de repente anuncia, olha, você vai ter que se aposentar. Pode também ser em decorrência desse tipo de diagnóstico do coração do atleta, como o senhor está falando? Com certeza. Pacientes abaixo de 30 anos, principalmente do sexo masculino, a principal causa de morte súbita é a miocardiopatia hipertrófica. É alguma doença genética relacionada ao coração. Existem outras, como a displasia arritmogênica do ventrículo direito. Existe também outra doença relacionada à descarga de catecolaminas, que é muito comum na criança. Enfim, de toda forma, a gente precisa fazer um acompanhamento. E aí, sendo diagnosticado, a gente vai definir se esse atleta pode continuar com atividade física ou não. Infelizmente, em alguns casos, teve até um jogador do Manchester City recentemente, um jogador argentino. O Agüero. O Agüero. O Agüero. Pronto. Ele tem miocardiopatia hipertrófica. Só que como foi diagnosticado, ele fez o acompanhamento, colocou um cardioversor implantável, que em algumas situações, infelizmente, é necessário. O cardioversor nada mais é do que um dispositivo que, quando o paciente faz arritmia, ele choca dentro do coração, evitando assim a morte súbita. Então, no caso do Agüero, ele teve que colocar esse dispositivo e teve que se aposentar. Agora, doutor, o jogador de futebol, ele passa, e quando ele é atleta de alto rendimento, ele começa a ganhar oportunidades na vida e em clubes estruturados existem exames periódicos, né? Exames diários que são realizados nos jogadores. Como no caso do Agüero, só agora, depois dos 30 anos, quando o cara já está em processo de preparação para o encerramento da carreira, o cara jogou Copa do Mundo, foi artilheiro em vários clubes onde ele passou, porque só agora foi constatada essa situação em que obriga ele a ter que se aposentar. Uma boa pergunta. Depois de tanto tempo, por exemplo, no futebol. Nesse caso, provavelmente ele fez o acompanhamento e aí, como eu falei, a espessura do coração, eu não sei exatamente qual foi o quadro, deve ter aumentado e o pessoal disse, não, agora chegou a hora de você parar. Entendi. Então essa atividade física vai trazer algum risco. Já apresentava uma certa anomalia durante o tempo, mas agora existe um limite, é isso? Exatamente. É claro que o doutor Leitão está colocando aqui, ele está pressupondo, né, porque não tem um acompanhamento específico do caso, mas é muito importante quando se tem essa discussão, porque geralmente as pessoas assim ficam em dúvidas. Poxa, o cara jogou a vida inteira e quando chegou agora, foi recomendada a parada dele. Aqui no Brasil nós já tivemos a parada do Washington, o Fabrício Carvalho também teve que parar, né, de jogar futebol. Então, assim, alguns casos emblemáticos no nosso país envolvendo alguns atletas. Em relação àquele corredor, aquele que gosta, por exemplo, em participar como triatleta, que são provas que exigem muito dentro de uma condição física. E aqui em Maceió, nós estamos aqui acompanhando uma cidade que tem crescido muito o número de praticantes no triatlo. E daí eu pergunto para você, doutor, a respeito dessa situação do atleta que vai para uma primeira prova e aí você já quer mostrar serviço. Eu quero concluir a prova, mas quero chegar bem. Aí quando chega na semana do treinamento, sem nenhum acompanhamento de um profissional da educação física, sem cardiologista, sem nada, aí o cara acha que carga de treino acaba muitas vezes melhorando o rendimento. E aí é onde entra essa armadilha. Treinar em alta temperatura, como acontece em muitos casos. Você passa meio-dia, 1h da tarde, potencializa algum tipo de problema no coração? Na verdade, a gente precisa saber exatamente qual tipo de temperatura, qual clima que o paciente, que a pessoa, que o indivíduo esteja adaptado. Então, por exemplo, no extremo frio, provavelmente um atleta aqui de Alagoas, ele não vai se adaptar muito bem, porque não é um clima no qual ele está adaptado. Sim. Mas, no calor extenuante, no caso, um atleta que já tem uma performance, que já tem um treinamento específico para essa condição climática, ele vai evoluir bem, ele não vai ter nenhuma intercorrência. Mas você tocou num assunto importante, o atleta de final de semana, ou então aquele atleta que não faz nenhum tipo de acompanhamento, é perigosíssimo. Porque, por exemplo, como a gente falou, algumas doenças, onde a gente precisa de um diagnóstico precoce para poder acompanhar esse indivíduo, é importantíssimo fazer algum tipo de acompanhamento.
A atividade física ela tem que trazer um bem-estar, ela não tem que ser deletéria. E nesse caso, se eu não fizer nenhum acompanhamento, nenhuma avaliação prévia, isso pode causar a vida da pessoa, isso pode causar a vida do indivíduo. Doutor, falando um pouquinho sobre essa curiosidade, como é que a pessoa... Quais são os relatos de uma pessoa que infarta, por exemplo? Quais são os relatos de uma pessoa que passou por um processo e que teve uma oportunidade de permanecer aqui nesse plano? O que é que geralmente acontece? Falta de ar, a garganta seca, tosse frequente? Quais são os sintomas de uma pessoa que tem uma predisposição para ter um problema cardíaco, doutor? Eu vou citar o exemplo de um colega que ele é triatleta e infartou durante uma competição, durante o treinamento, enfim. Então, normalmente, é uma dor torácica aqui no lado esquerdo, que pode irradiar ou para a região epigástrica, ou seja, aqui a boca do estômago, como o pessoal mais conhece, mais conhecido, braço esquerdo, para o braço direito também, para as costas e principalmente para a região inframandibular. Por quê? Por que eu falei principalmente? Normalmente são sintomas que são sintomas inespecíficos, que a gente precisa sempre observar. Então, normalmente é uma dor no peito, apertando, rasgando o peito, que pode puxar, como eu falei, para a região epigástrica, para o braço, ambos os braços, região inframandibular, mas existem manifestações atípicas, como assim? O paciente pode estar infartando e ele tem uma síncope apenas, e desmaiar, do nada acordar. Aquilo ali pode ser um infarto, é mais comum, por exemplo, no idoso. Síncope significa desmaio. É um desmaio, né? De forma bem sucinta, é um desmaio. Ou o paciente simplesmente sentiu aumento da frequência do coração. Aquilo ali pode ser um sinal de infarto também. É mesmo, doutor? mesmo. Quer dizer, então de repente você está aqui conversando e de repente, cara, senti meu coração dar aquela acelerada, né? No popular, a pessoa diz, isso pode ser um sinal? Pode ser um sinal, sim. Pode ser um sinal de infarto ou de alguma arritmia associada ao infarto. Outro sintoma bem comum, principalmente em diabéticos ou pacientes idosos, negros, é uma dor, uma epigastralgia, como se fosse uma azia contínua. Doutor, eu estou sentindo uma azia que não melhora quando eu faço uso do pantoprazol, do hidróxido de alumínio. Pode ser sim um sinal, um alerta que pode ser um infarto. Eu já peguei alguns casos na emergência, principalmente pacientes acima de 70 anos, que a única queixa era dor no estômago. Entenda. E a questão do tempo, doutor, para o atendimento para uma pessoa que tem, por exemplo, esses sintomas, o deslocamento, o tempo é realmente uma condição importantíssima para um atendimento, né, para a chegada dos profissionais? Como é que funciona? Existe tempo específico que se recomenda para salvar a vida de uma pessoa? Com certeza. Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, o tempo é vida. Quanto mais rápido for esse atendimento, quanto mais rápido for o tratamento, melhor a evolução desse paciente. Eu falo isso a respeito de arritmias, mas principalmente do infarto, do AVC. Um exemplo, por exemplo, a janela para o infarto, o ideal é em até 130 minutos. O paciente teve um diagnóstico, ele foi atendido, fez um eletro, aí eu vou diagnosticar se esse paciente foi um infarto com supra ou sem supra, enfim. Mas a janela de atendimento tem que ser no máximo em 90 minutos, é o ideal. Então, o tempo para que esse paciente tenha um sintoma e ele seja atendido tem que ser o mais rápido possível. Outro exemplo, AVC. O interessante é que o paciente que tem algum sinal ou sintoma de AVC, ele seja atendido pelo menos nos próximos 45 minutos ou 1 hora no máximo. Porque a gente sabe que quanto maior o tempo, pior a evolução desse paciente, pior serão as sequelas, podendo levar até a morte. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. José Leitão, ele que é cardiologista, dando essa verdadeira aula para todos nós, tirando todas as dúvidas sobre aquilo que o nosso coração pode e o que não pode, em se manter saudável para poder preservar as nossas vidas. Dr. José Leitão, vamos falar ainda dessa situação voltada principalmente ao tempo. Geralmente, quando se trata de ataque fulminante, fulminante já está dizendo a palavra fulminante, não é uma coisa que não dá, né, mas existe algum procedimento para uma pessoa que está ali passando por esse momento, que é um momento de muita correria? Eu vejo pessoas desesperadas. O rapaz estava jogando futebol esses dias aí, ali na praia, ali próxima ao Lopana, ao Canoa, de repente começou a se sentir mal. Estava levando uma partida normal, conversando com um, conversando com o outro, de repente começou a se sentir mal, aí botou a mão no peito, estou sentindo uma dor e de repente caiu. E de lá não voltou mais. O que é preciso fazer num momento como esse? Um cara que é leigo, por exemplo, vai passando no local, não tem conhecimento médico, mas o que é que ele pode fazer para poder tentar resgatar enquanto um profissional, um médico chega para poder assumir aquela situação, doutor? A primeira coisa é ele ligar para um serviço especializado, no caso do SAMU, até para ele poder receber as orientações adequadas. Segundo, um problema que nós temos no nosso país, gravíssimo, é a questão da educação. Então, em outros países a gente vê que as crianças já são treinadas desde o do Jardim 1, enfim, desde do escolar, do período pré-escolar, enfim, a
perceber e a tratar uma parada cardiocirculatória. Infelizmente, aqui no Brasil, são poucas as escolas, poucos os serviços onde há esse treinamento. É verdade. A gente tem um médico, o Dr. Cláudio Soriano, que faz esse projeto em escolas públicas, através da Casa do Coraçãozinho, através de outras instituições também, onde existe uma capacitação nessas escolas para as crianças. Então, esse treinamento já deveria ter sido, digamos assim, implementado na escola pública, na escola particular, enfim, na educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que, vendo esse tipo de atendimento, vendo esse tipo de situação, já iniciar o tratamento. Muita gente tem medo, doutor, de diagnóstico. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. O cara muitas vezes evita de fazer os exames por ter medo de ouvir a realidade. O que é que você poderia dar de recado para aquele telespectador que, assim como eu, evita, por exemplo, fazer exames frequentes porque sabe que anda aprontando por aí, comendo muitas vezes o que não deve, não tendo uma vida regular na parte física, mas que quando chega na hora que a mulher, que a namorada, que a mãe, que alguém que gosta dele diz assim, ó, vai fazer uns exames cardíacos, cara, rapaz, mas eu vou, com medo da verdade. O que é que você tem a dizer, doutor? Eu vou contar uma história que aconteceu recentemente mesmo, agora nessa semana. Uma paciente ida, a princípio, sem nenhuma comorbidade, com dor torácica. A queixa dela, a única queixa, era uma dor que irradiava para o braço esquerdo. Paciente jovem, hipertensa. Quando foram feitos alguns exames, mostrou que ela tinha uma dissecção de aorta. O que é uma dissecção de aorta? É quando a aorta, que é, digamos assim, é o principal vaso do corpo, onde todo o sangue que circula pelo organismo passa pela aorta, é o vaso que sai do coração e vai distribuir esse sangue para todo o organismo, simplesmente ele rasga. Então, quando a gente deu esse diagnóstico para essa paciente, ela tomou um susto. Ela, mas eu estou tão bem. Eu digo, pois é. Mas só para você ter ideia, a mortalidade dessa patologia, em até uma semana, 75% das pessoas podem morrer. Meu Deus do céu, altíssimo. Então, infelizmente, em algumas situações, por não ter tido um diagnóstico precoce, não ter recebido o atendimento adequado, a pessoa morre em casa sem saber o que foi que aconteceu. Uhum. Outra doença muito comum, principalmente nos pacientes jovens, por falta de diagnóstico ou falta de um acompanhamento adequado, embolia pulmonar. É uma das principais causas de morte súbita, principalmente em mulheres que fazem uso do anticoncepcional, não sabe que tem uma história de trombofilia, toma aquele anticoncepcional de forma inadequada e acaba evoluindo com trombose venosa profunda que pode levar a uma embolia pulmonar. Então, toda orientação, qualquer medicação ou atividade física, procurar um profissional para orientar. Doutor José Leitão, muito obrigado pela sua participação, foi muito valiosa essa presença aqui no estúdio. Volte outras vezes, tá certo? Com temas voltados para a área do esporte é sempre importante. Pode pedir ao Tiago aí para acionar quando tiver pauta na área da medicina esportiva, pode trazer aqui. Cuidados com o coração é sempre muito importante. Claro, que tudo com muita responsabilidade e com orientação profissional, tá certo? Muito obrigado. Nós vamos agora a um rápido intervalo, depois desse primeiro bloco, trazer informações sobre os cuidados com a saúde com o Dr. José Leitão, cardiologista aqui. Olha, você cuida do coração, viu? Você que anda muito apaixonado por aí, entendeu? Josiel, Tiaguinho, cuide do coração também, nesse sentido aí. É muito importante cuidar do coração de forma adequada. Então, como? Uma alimentação saudável, vou mostrar aqui, viu, doutor? Uma alimentação saudável, atividades físicas, pelo menos uma caminhada de 30 minutos, 3 vezes na semana já é um bom início. Estou errado, doutor? Nada. Estou errado e estou bem, né? Só não faço porque eu não quero, porque eu sou sem vergonha mesmo. Só um adendo, que existe a síndrome do coração partido. Como é que é a síndrome do coração partido? É uma síndrome interessante, porque ela simula como se fosse um infarto. Então, aquela história que uma pessoa que teve alguma emoção muito forte, um enterro ou um problema amoroso, pode evoluir com dor torácica e pode simular realmente um infarto. Tá vendo, Tiaguinho? Vai dizer a você, cuidado na vida, viu? Cuidado, se comporte. Vamos a um rápido intervalo depois dessa dica do Dr. José Leitão. Voltamos daqui a pouco com mais informações aqui no canal Esportes.